Olá, gente! Professora Karina Seles aqui, e nesse canal você vai ficar sabendo bastante coisa sobre comunicação, jornalismo online, jornalismo local independente, tudo que você precisa para entender negócios da comunicação. Vamos lá? E, gente, esse vídeo também é um pouco diferente, por quê? Porque vocês sempre me pedem para contar um pouquinho sobre a minha carreira como jornalista, né? E aí, gente, minha carreira de jornalista, principalmente de redação, tá aqui, ó, nessa pasta. São várias matérias que eu escrevi para jornais locais, para jornais, enfim, grandes jornais que eu escrevi. Eu vou contar um pouquinho, porque eu acho que para construção jornalística eu acho importante a gente falar sobre como foi, né, o processo jornalístico de algumas coisas. E aqui, gente, eu vou deixar, vamos ver se eu consigo, vou deixar aqui do lado a foto da minha primeira matéria que eu escrevi na vida. Então foi pro primeiro texto, que era um jornal laboratório, ainda existe, né? Um jornal laboratório do terceiro semestre de jornalismo da FAAC, da Unisanta, que foi a universidade onde eu me formei. E essa primeira matéria que eu escrevi na vida foi em março de 2009. Então, eles explicaram, a gente já tinha tido a parte teórica, né, de como fazer uma matéria para jornal, como fazer uma matéria informativa, mas também podendo agregar alguns elementos, alguma coisa assim. E aí, olha só que interessante, né? Eles liberaram que a gente colocasse nesse primeiro jornal que a gente estava escrevendo não só algo informativo, mas uma reportagem mesmo de abertura. Então, enfim, a gente foi pautado e eu trabalhava como voluntária numa ONG. Por isso é importante falar para você. É importante que você tenha o seu projeto, ou faça um trabalho voluntário com tudo que você vai aprendendo na universidade. No meu caso, eu fui para uma ONG porque é importante para sua construção, para o seu treino como jornalista. E aí, nessa ONG que eu trabalhava na ONG Defesa e Cidadania da Mulher de Praia Grande, e eu fazia trabalho voluntário. E aí tinha a Semana da Mulher, que era um evento em parceria com a prefeitura, né? Era uma associação lá da ONG com a prefeitura, que ocorriam nos espaços públicos palestras sobre saúde da mulher, palestras sobre combate à violência doméstica, enfim, algumas coisas assim. Era um evento muito legal que aconteceu em vários bairros lá da cidade de Praia Grande e tinham homenageadas. E era muito legal essa parte, porque eram mulheres incríveis, histórias que nos estimulavam a ser melhores mulheres. E aí, nesse ano, coincidentemente, uma senhora ia ser homenageada que fez parte, né, da questão política do Brasil, da questão da cidade, morava lá. E a Sylvia Smith. E aí me veio essa informação de que eu precisaria fazer uma entrevista, uma matéria para essa ONG, e eu precisava de uma fonte para o jornal, precisava de um personagem, de alguma pauta interessante. E a assessoria de imprensa da prefeitura já tinha feito uma pré-entrevista com essa senhora e descobriram que ela era a primeira perita criminalística do Brasil. Ela foi, né? Que ela era aposentada e na época ela tinha 93 anos. Então eu fui, gente, e foi muito legal porque eu tava com medo, porque era a minha primeira entrevista com uma pessoa que pra mim era gigantesca, que tinha muita história pra contar. E eu tinha um espaço, gente, muito pequenininho, foi capa, tá? Mas eu tinha um espaço muito pequenininho, eu tinha que tirar foto e eu queria, assim, saber tudo da vida dessa senhora, tudo da vida dessa mulher. E aí ela me recebeu muito bem. Só que eu fiquei com tanto medo que eu fui com meu pai. Eu falei, pai, vai comigo, você não vai falar nada. Eu já tenho as perguntas aqui. Na época, gente, na internet não tinha muita informação. Foi em 2009. E eu não encontrei muita coisa sobre ela, mas eu peguei algumas informações que a prefeitura tinha me passado. E aí eu fui querer saber da vida dela. Então eu fui de ouvidos abertos e olhar atento. Então acho que isso me ajudou bastante, porque eu só sentei e falei, olá, Silvia e tal. Ela me recebeu super bem. Eu falei, eu queria saber um pouco sobre a sua vida, né? Me conta um pouquinho sobre você. Foi isso.
isso que eu perguntei. Então, eu tenho um áudio que depois eu vou ver aqui se até eu passo pro podcast, que ela contou a história da vida inteira dela e foi muito importante para ela com 93 anos. Imagina, né, gente, em 2009, e ela tinha 93 anos, ela começou a trabalhar, então ela contou muito sobre como é que era uma mulher trabalhar naquele tempo, a questão dos direitos femininos, né, que ela lutou bastante. Ela se inscreveu, gente, com 24 anos na Escola de Polícia de São Paulo, fez um concurso que tinha aberto para ambos os sexos, né, e aí ela foi especialista em datiloscopia, que era identificação por impressão digital. Ela fez curso, ela foi uma das melhores alunas desse curso e ela começou a trabalhar enfim, no governo Getúlio Vargas. Então teve a questão, ela passou na questão da ditadura, e aí ela teve a questão, importância, né, importância política dela. O filho dela foi perseguido, o Rui Lemos foi perseguido, ela contou isso pra gente. Ela abrigou na casa dela o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. E aí depois que ela se aposentou, ela se tornou professora e poetisa. Olha que linda essa história, né? Tem muita coisa aqui que depois eu vejo se eu passo pra vocês em podcast. E ela, enfim, começou a escrever poesias para os jornais de Praia Grande. Ela começou a morar lá em 1969, bem no meio do fervo, né? E, enfim, eu achei muito interessante mostrar essa construção. Eu fiquei com muito medo de escrever. Tinha algumas informações que eu precisei pedir para ela para entender se realmente ela era a primeira perita criminalística do Brasil, como é que funcionava. Então, eu tenho aqui em arquivo. Tem tanta foto que a edição precisou cortar, então eu tirei uma foto dela, tem umas fotos aqui que não dá pra ver direito, que esse jornal é antigo, né, da carteirinha dela de 1940, 1942, né, da questão de que ela era a questão de polícia. Tem umas fotos de uns documentos que ela me entregou e eu acredito que eu ainda tenho aqui, e todo o áudio. E é muito interessante que, gente, 2009 não tinha, né, a questão de smartphone, pelo menos eu não tinha acesso a smartphone, meu celular era um celular de flip, e eu vou colocar aqui pra vocês, eu tinha um MP3 que fazia gravação. Era um quadradinho que eu colocava músicas num pendrive, enfim, plugava ele, era tipo como se fosse um pendrive, plugava no computador, baixava músicas do Kazaa, músicas piratas, né, na época. Ai, gente, perdão, mas na época eu fazia isso, baixava e escutava no ônibus, quando eu ia na faculdade e tal. E dava pra fazer gravação de áudio, ele tinha um gravador. Esse foi o meu gravador. Eu peguei lá o quadradinho e gravei com ela, e eu tenho os áudios aqui. E aí foram 3 entrevistas ao longo da minha vida que eu fiz com ela. Então, a primeira que foi essa, que eu fiz a matéria, e aí foi capa, né, pela questão da importância histórica dessa mulher. Depois eu fiz a continuidade para a ONG, que foi uma outra entrevista. Na realidade eu fiz 2 entrevistas, porque a terceira ela estava muito doente e logo depois ela veio a falecer. Mas foi muito importante, eu gostaria muito, assim, pela riqueza de informações que ela me passou, das imagens, ela tinha tudo guardadinho, né, numa caixa, e ela explicava. Eu gostaria muito, desde esse dia que eu fiz a matéria, desde março de 2009, eu fiz essa matéria. Eu sempre quis fazer um livro sobre a vida dela e eu nunca consegui fazer por conta, né, da vida, do tempo, eu não me foquei nisso. Mas essa foi a minha primeira matéria no jornal Primeiro Texto da Unisanta. Se você quiser saber mais, outras matérias, outras coisas, eu vou colocando aqui ao longo do ano, tá bom? Super beijo. Se tiver alguma dúvida sobre essa matéria, tá bom? Eu posso disponibilizar no meu site, alguma coisa assim, a gente vai se falando. Tchau!